A cena que vimos foi ela sentada na cama, abaixada com os cotovelos em cima da perna e apoiando a cabeça nas mãos. Ela disse que tinha dormido, mas acordou por algum motivo, e assim que abriu os olhos, tinha alguém em pé nos pés da cama. Depois de uma noite verdadeiramente assustadora, veio uma manhã cheia de indagações e dúvidas. O que era aquela entidade tão diferente que vimos? Por que estava querendo entrar? O que aconteceria se conseguisse? Será que na próxima noite apareceria de novo? A experiência desse vídeo é do dia seguinte ao vídeo anterior. Caso não tenha visto, vou deixar o link no final do vídeo e na descrição. Recomendo assistir antes para saber tudo o que aconteceu na noite anterior. Enquanto tomávamos café, minha mãe estava explicando com mais detalhes o que tinha acontecido no quarto dela. Foi mais ou menos da mesma maneira que aconteceu no meu quarto. O cachorro começou a rosnar, enquanto ela ficou chamando ele para a cama, ele começou a latir, e no momento em que ela estava falando para ele parar, começou a surgir na janela, aquela forma com mãos grandes e garras. Ela ficou encarando e percebeu que aquela mão grande começou a vir acompanhada de uma silhueta humana, porém meio deformada. Pela descrição dela, eram braços bem grandes, o tronco parecia fazer uma curva, algo bem macabro, e então, ela começou a perguntar para o meu padrasto se ele estava vendo. Pelo que minha mãe falou, meu padrasto quem puxou ela, e abriu a porta do quarto, para eles saírem de lá e se acalmarem. Fiquei refletindo bastante sobre aquela descrição que ela deu. Eu não cheguei a ver nada além daquela mão grande aparecendo, mas só de imaginar começou a me dar arrepios. Se eu esperasse alguns segundos a mais para sair do quarto, também teria visto. O dia passou, foi até tranquilo, já éramos acostumados a passar por situações estranhas assim, e normalmente o medo vinha só na hora. A noite chegou, e como sempre, ficamos brincando de alguma coisa. Não aconteceu nada muito fora do normal durante esse tempo, só coisas que já faziam parte da rotina, como vultos e coisas do tipo. Porém, a hora de dormir estava chegando, e essa sim foi uma das piores experiências que eu presenciei na vida. Por causa do que aconteceu na noite anterior, todos preferiram dormir nos quartos que ficavam do lado contrário da mata, ninguém queria correr o risco de ver aquilo de novo. Nos recolhemos. De início, a noite foi tranquila, não estava ouvindo nada. Fiquei bastante tempo conversando com meu irmão e o meu primo sobre o que havia acontecido, levantando hipóteses. Em um determinado momento, aos poucos, começamos a ouvir barulhos estranhos, entre uma frase e outra, de maneira que enquanto falávamos, até fazíamos uma pausa para prestar atenção. Estava bem tarde, poderia ser alguém em outro quarto? Continuamos conversando, porém bem atentos. De alguma maneira, eu estava com uma sensação de que alguma coisa não estava indo bem, e que essa noite seria aterrorizante. Eu estava certo. Conforme foi ficando mais tarde, os barulhos foram se intensificando, portas rangendo o tempo inteiro, batidas, e tenho certeza que ouvi como se fossem risos também, só que isso apenas eu ouvi, talvez fosse o medo me fazendo imaginar coisas. Assim como na noite anterior, o cachorro começou a latir, e tenho certeza que assim como eu, minha mãe deve ter ficado bem assustada e atenta. Dessa vez ela conseguiu fazer ele parar, mas o medo já tinha tomado conta. Perguntei para o meu irmão se ele achava que podia ser a mesma coisa, ele me respondeu dizendo que esperava que não. Passou mais um tempo, o silêncio tinha tomado conta, nós três não estávamos conseguindo falar mais nada, apenas ficar prestando atenção ao redor, e de repente ouvimos um barulho na janela de um dos quartos. Não deu para identificar qual era, mas a única coisa que eu consegui pensar é que aquilo havia aparecido novamente, e tinha conseguido entrar. Acho que não fui o único que pensou nisso, deu para ver na cara de espanto dos outros. Meu irmão, que dessa vez estava mais perto da porta, queria até trocar de lugar com um de nós. Em algum momento da noite, acho que eu já estava prestes a conseguir dormir, ouvi um grito vindo do corredor, e não parecia muito longe. Fomos todos correndo verificar o que havia acontecido. O grito era da minha avó. Ela havia levantado para ir no banheiro. O problema é que ficava no final do corredor, e esse corredor era realmente muito grande. Perguntamos o que aconteceu, e ela falou que quando saiu do quarto,
Viu alguém em pé na porta de um dos quartos lá no fundo. A descrição foi meio confusa, mas tinha uma coisa em comum: aquilo tinha as mãos grandes. Sinceramente, acho que ela foi muito corajosa só de pensar em ir sozinha até lá. E agora, com certeza, ninguém mais teria essa coragem, nem mesmo acompanhado. Minha mãe chamou ela para dormir junto, e a sogra da minha irmã foi dormir com a minha irmã e o namorado. Poderia até ser só mais uma noite sinistra como qualquer outra, mas aquela energia estava muito ruim. Todos se recolheram rapidamente. Agora o corredor parecia uma área de isolamento, como se estivéssemos presos nos quartos e alguma criatura circulando. Isso era o que parecia. Estávamos tensos, atentos somente nos sons que vinham do corredor. Estava me sentindo em um filme de terror. Em algum momento da noite, provavelmente a maioria já tinha conseguido dormir, mas ouvimos um certo alvoroço no quarto onde estava minha tia e o marido dela. Meu primo, preocupado com a mãe, levantou correndo e foi bater na porta, e com isso, todos se movimentaram. Foi o pai dele quem abriu, e a cena que vimos foi ela sentada na cama, abaixada com os cotovelos em cima da perna e apoiando a cabeça nas mãos. Ela disse que tinha dormido, mas acordou por algum motivo, e assim que abriu os olhos, tinha alguém em pé nos pés da cama. Não deu muitos detalhes, apenas disse que era grande, e o pior de tudo, ela acordou com um arranhão bem fino na perna. Não estava sangrando, e pelo que ela disse, não estava sentindo absolutamente nada de dor, mas definitivamente algo tinha arranhado. Com isso, ninguém mais se sentiu seguro para dormir, seja lá o que foi aquilo. Deu um passo além. O que mais aquilo poderia ter feito? Ainda bem que no dia seguinte a gente foi embora. Fico me perguntando se na noite seguinte poderia ter acontecido algo ainda pior. Não soubemos mais dessa entidade, seja lá o que for aquilo, nenhum de nós voltou a ver.